Nada mais, nada menos, as atribuições do farmacêutico clínico na oncologia, tá? Elas seguem as mesmas prerrogativas de qualquer outra especialidade, porém ela é numa linha de cuidado de um paciente de uma jornada oncológica, hematológica, que a gente pode ter no dia a dia. Então, ela muda os protocolos clínicos que são avaliados. Então, hoje a gente usa, já tem muita participação da equipe de farmacêuticos na MTA, né, então, na equipe de multidisciplinar de terapia antineoplásica, principalmente para plano de cuidado e gerenciamento de terapias de medicamentos, tá? O monitoramento, então, a adesão à terapia, né, principalmente no medicamento oral, porque hoje tem essa a necessidade da orientação em toda a dispensação do paciente, a orientação do farmacêutico, até para controle e notificação de reações adversas e controle junto à equipe, tá? Também auxilia muito a equipe médica, principalmente no monitoramento dos exames médicos, tá? Exames laboratoriais, aonde eles podem estar relacionados às funções orgânicas. Então, principalmente, a gente tem ajustes de dose muito recorrentes dentre a função renal, hepática, e isso vai interferir diretamente na dose que o paciente vai realizar, né? Durante a infusão ou aplicação do seu medicamento, tá? E também interações medicamentosas, avaliações de problemas de dose, duplicidade terapêutica, avaliação dos medicamentos prescritos sem indicação terapêutica. Isso, às vezes, a gente acha que é muito sucinto ter essa avaliação e que não vai acontecer, tá? Mas, normalmente, principalmente com os pré-medicamentos em protocolos clínicos oncológicos, acontecem ter essa prescrição sem indicação terapêutica, tá? A avaliação do aprazamento é muito importante, tá? Porque tem essa questão dos horários de administração certinhos, para a gente poder ter o efeito desejado de cada medicamento, tá? A conciliação medicamentosa, o acompanhamento das reações adversas, então, sugestões de dose de acordo com a toxicidade que vai ser identificada pelo profissional, a avaliação do uso incorreto, tipo por diluição incorreta, concentração do medicamento de acordo com o preparo de cada medicamento. Então, a via de administração, se ela estiver incorreta, ela pode gerar um dano irreversível, e muitas vezes, por desconhecimento das equipes assistenciais, por acho que uma falta de busca de informação, a trituração de medicamentos, principalmente orais, em unidades de internação, tá? Isso a gente tem muito recorrente em várias instituições, que às vezes a equipe de enfermagem, sem questionar o profissional farmacêutico, tritura um medicamento, principalmente os oncológicos que são citotóxicos, então eles vão ter um efeito para o próprio manipulador. Então, falta de EPIs para esses profissionais, ele pode gerar um risco muito grande. Então, essa falta de informação, às vezes que não chega até a ponta, acaba podendo ocasionar um erro que vai dar um dano para esse profissional, né? Porque além da gente ter esse cuidado com o paciente, a gente tem que ter muito claro que tem que ter um cuidado com o profissional que está manuseando esses medicamentos, tanto enfermeiro, farmacêutico ou qualquer outra especialidade. Vai ser muito usual o manejo de náuseas e vômitos também, que é um dos efeitos colaterais mais comuns nos pacientes, independente de qual classe de medicamentos, alguns mais, outros menos. Depois eu vou mostrar tabelas que a gente usa como norteador para fazer essa análise, principalmente na construção dos protocolos clínicos, e o acompanhamento de toxicidades. Como eu trago um acompanhamento hoje nessa aula sobre o acompanhamento ambulatorial, hoje quem está mais perto na administração e pela legislação tem contato direto com o paciente é o enfermeiro. Então, ele vai normalmente estar mais de frente mensurando esses dados, tá? E existem várias plataformas que tu faz esse acompanhamento e dependendo da instituição, tu cria documentos que tu possa registrar, né, essas toxicidades.
principalmente quantas vezes aconteceu, e depois eu mostro também, tem uma graduação em cima do nível de frequência que acontece essa toxicidade, ela vai ser graduada e vai ter um desfecho. E isso, junto com os profissionais da equipe multidisciplinar, vão conseguir atuar junto a este paciente e ter a melhor efetividade no resultado, na conduta e no resultado daqui a pouco, para evitar um possível dano irreversível. Então, vou trazer um pouquinho dos princípios de segurança do paciente, busca ativa de interações, conciliação medicamentosa, como principais temas abordados também. Então, do princípio de segurança do paciente, trouxe uma referência do IBSP, que é uma instituição o Instituto Brasileiro de Segurança do Paciente, que ele traz essa questão de reduzir a vulnerabilidade do sistema, reduzir as chances dos erros que podem ser fatais durante a administração de medicamentos quimioterápicos. Dependendo da classificação de medicamentos, a gente tem riscos que podem ser, principalmente pela concentração, volume do medicamento, velocidade de infusão, que podem gerar um risco direto ao paciente. E, a fim de minimizar esse risco, tem algumas estratégias que a gente tem que adotar na nossa prática, principalmente a padronização dos protocolos de quimioterapia. Por quê? Antigamente tinha antes de ter sistema informatizado, que não era a realidade de muitos lugares e ainda não é a nível Brasil, principalmente na oncologia, os protocolos, as prescrições, elas eram feitas manuais. Então, o que acontece? Fazia-se numa receituário de prescrição, assinava, carimbava e entregava nas unidades para preparo do medicamento. Hoje, como a gente tem possibilidade de ter a tecnologia a nosso favor, isso já é uma realidade de a gente incluir isso no sistema informatizado. Colocar a ordem de infusão, colocar o medicamento, a dose que deve ser calculada. Então, tu deixar isso de forma legível, evita-se erros que podem ocasionar e chegar até o paciente. A gente tem que exigir referência de literatura para justificar as prescrições fora do modelo padronizado. Por quê? Quando a gente não tem um critério de validação dessa prescrição, a gente pode estar daqui a pouco fazendo um uso off-label, o que é uma realidade também. O off-label, ele se torna uma prescrição que às vezes ela vai ser adaptada ou que ela não tem indicação diretamente para uso daquela posologia, daquele diagnóstico do paciente. Então, quando tem qualquer protocolo diferente, sempre se tem que entrar em contato com a equipe médica e deixar isso bem registrado e evidenciado, porque qualquer erro que chegue ao paciente, isso é uma cadeia de todas as áreas, não é um erro que aconteceu porque a farmácia chegou e manipulou o medicamento, e sim porque ele passou por instâncias de barreiras de segurança entre todas as equipes na hora da conferência desse protocolo. Claro que a farmácia ela vai estar diretamente ligada a isso, mas ela vai precisar contar com o apoio dos outros componentes que vão estar nessas equipes. A definição de processos e comunicação dentro do próprio sistema, ou até mesmo entre alternativas de sites, aplicativos que as instituições possam fornecer, também vai ser uma forma de evitar erros, né? Porque muitas vezes quando a gente tem uma forma verbal de liberação de uma prescrição ou de solicitação, independente se ele for a nível de sistema SUS ou daqui a pouco privado, ele tem que estar alinhado com todas as equipes, essa comunicação de qualquer alteração ou atualização dessa prescrição.